todas. É com muita alegria que a gente começa esse segundo dia de Festival de Jornalismo da Piauí, do qual o YouTube é patrocinador. Assim como a Dani, quero dar boas-vindas aos guerreiros e guerreiras aí do domingo, um domingo de sol, domingo de muito calor, mas também um domingo de muito conteúdo rico, de muito aprendizado, de muita troca e de muito diálogo. Quem teve a oportunidade de estar aqui ontem com a gente, acho que pôde aproveitar, né, as discussões, os debates e as diferentes perspectivas, né, que a gente teve ontem sobre o impacto da tecnologia, né, no jornalismo, na nossa sociedade. E essas diferentes perspectivas, acho que mostraram para a gente, né, a tecnologia como pauta de informação para os jornalistas, como pauta de reportagens, diferentes reportagens, a tecnologia como fonte de receita, né, para o jornalismo, a tecnologia também, né, como fonte de pautas e fontes, né, de diferentes formas, e a tecnologia também como, né, como parte das reportagens. Eu acho que a gente pôde olhar essas diferentes perspectivas. O festival me lembrou ontem um pouco a característica do YouTube, que é isso, diferentes perspectivas, diferentes olhares sobre o mesmo tema, em que a gente pode avançar, pode olhar para tudo isso e pensar, e refletir, e dialogar. O YouTube é uma plataforma aberta, todo mundo aqui, né, já deve ter tido a oportunidade, já tem o seu criador preferido, né, de conhecer o YouTube, de mergulhar no universo do YouTube. No próximo painel, a Patrícia vai falar um pouco mais sobre esse universo da economia criativa, dos criadores, e a gente tem essa característica. Tudo que acontece no mundo acontece também no YouTube, e a gente sabe, né, do nosso compromisso com a nossa responsabilidade, que para ser uma plataforma realmente aberta, a gente entende que a gente precisa de regras. E esse conjunto de regras, né, que faz o YouTube uma plataforma em que todos os dias a gente tenta avançar, a gente tenta melhorar, exatamente para garantir um ambiente seguro, um ambiente responsável para os nossos criadores, para os nossos usuários. É um pouco sobre isso que a gente vai falar, sobre economia criativa, sobre o jornalismo no YouTube, sobre as diferentes perspectivas, né, que a gente vai conversar nos próximos painéis e ao longo do dia. Queria mais uma vez agradecer à equipe da Piauí, a todos que estão aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser, né, um dia muito rico, um dia de muito debate, de muita conversa. Obrigada mais uma vez, bom festival a todos e a todas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite da revista Piauí, agradecer a companhia, que é muito boa. Bom, eu sou Daniela Lima, eu sou jornalista. A gente vai conversar um pouquinho hoje com a Patrícia sobre... Vocês viram que o trabalho dela é amplo, mas a gente vai falar bastante também sobre desinformação, sobre fake news e sobre como esse projeto me parece um projeto que ele nunca está acabado, né? Ele está sempre sendo aparado, arredondado. Eu vou parar por aqui, só queria me apresentar, passar a palavra para a Patrícia e, em seguida, não vou dar spoiler, mas é o Thiago Amparo que está aqui com a gente. Das boas coisas de trabalhar com o YouTube é poder estar sentada aqui no festival com vocês, então, uma super honra. Também agradeço aí a Lana pela abertura e é uma honra nossa poder estar aqui no segundo ano, né, como apoiador do evento e fazer isso acontecer, esse debate tão rico. Bom, daqui a pouquinho começa a nossa mesa. Vocês já sabem quem eu sou aqui com esse vídeo. Adorei a figurinha, vou guardar ali. Eu falei para a Patrícia que o auge é quando você vira uma figurinha da revista Piauí. Meu nome é Thiago Amparo. Eu esperei a nossa, eu quero dizer isso. Eu já tenho a minha, não sei, falta a sua. Meu nome é Thiago Amparo, eu sou professor na FGV e também membro do conselho da Piauí. Vamos embora então, gente? Vamos. Vocês acordaram cedo, vou fazer valer aqui. Patrícia, eu queria muito falar um pouco sobre as decisões que o YouTube tomou no ano de 2022. A gente conversou um pouco sobre isso antes, porque o alcance do Brasil, o alcance do YouTube no Brasil fez dele uma ferramenta de política no país muito forte, para o bem e para o mal. E vocês foram colocados à prova, assim, vocês foram colocados a teste para tomar uma série de decisões, talvez não na velocidade que algumas pessoas queriam, talvez algumas pessoas não queriam que vocês tomassem essa decisão at all, de maneira alguma, mas o Brasil foi um desafio e o YouTube peitou algumas questões. Desmonetizou canais que repassaram desinformação, inclusive durante a pandemia, quando informação errada é uma questão
de vida ou morte, realmente. O YouTube também desmonetizou canais que pregavam radicalismo, que espalhavam teorias de ódio, da conspiração. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo interno, porque eu tenho muita curiosidade de entender como foi que vocês falaram, olha, infelizmente agora a gente vai precisar sentar, botar na mesa, fazer a conta e decidir para onde vai o nosso dinheiro. Opa! Maravilha. Começamos bem com perguntas super importantes. Acho que eu vou só voltar um pouco e vou trazer um contexto maior sobre a plataforma e sobre a nossa atuação. E você já falou algumas coisas muito importantes aqui, que complementam, inclusive, a minha fala. Mas vamos lá. O YouTube no Brasil, só para dar também uma dimensão de tamanho, de importância e de responsabilidade. A gente está falando de mais de 120 milhões de usuários todos os meses. Um coletivo de centenas de milhares de criadores, de diversos segmentos. Um ano tão importante que, para a gente, a eleição acontece todo ano, né? Quando não é ano eleitoral, a gente tem os anos anteriores, a gente tem o ano que a gente vive agora. Então, assim, no Brasil, a gente está sempre com esse olhar. Mas é verdade que, nos últimos anos, o YouTube se tornou um palco ainda mais central de muitas discussões, o que faz parte da nossa, preserva a nossa essência, a nossa natureza, mas também a oportunidade de ter diversos formatos, possibilita ter conversas, né, como lives, podcasts, enfim. Então, ele se torna realmente várias mãos, vários caminhos para que criadores de diferentes segmentos possam estar lá, e não foi diferente no âmbito político. Mas a gente tem atuado de maneira muito forte, muito robusta, porque responsabilidade, ela vem na frente do negócio. Na verdade, não existe negócio se a gente não tiver responsabilidade. O YouTube, eu digo que ele é agora ele alcançou a maioridade, tem mais de 18 anos, o que a gente sabe que carrega com muita, muita responsabilidade ainda, muitas bifurcações e aprendizados, e como você disse, está em constante aprendizado. Não termina, realmente não acaba. Eu falo que a gente nunca fica entediado no nosso trabalho, porque é sempre algo muito dinâmico. Mas foram decisões muito importantes que a gente tomou, especialmente esse ano, porque a nossa fundação está mais sólida. É importante dizer, o YouTube, eu falo que ele é um monstrinho, porque ele é né? Ele é multiformato, multiconteúdo, multidispositivo. E as decisões, elas não necessariamente elas podem ser tão rápidas. A gente preza muito mais pela qualidade de como a gente atua do que na rapidez de tomar uma decisão e ter que voltar atrás. A gente tem todos os tipos de formato, que pode ser de poucos segundos até uma live de 15 horas. E qual é o contexto que está ali dentro? Mas a gente também acaba atuando... Importante falar do YouTube que ninguém vê, é que existe... Nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, a gente intensificou muito o que quer dizer responsabilidade na plataforma, e significa também o quanto a gente investiu em pessoas. A gente tem aí mais de 20 mil pessoas trabalhando no mundo, atuando nesse lado que você disse, que vai para a gente avaliar os conteúdos, que trabalha ativamente nas nossas diretrizes de comunidade, para fazer as avaliações de remoção. Óbvio que tudo isso é combinado com inteligência de máquina. A gente está falando de mais de 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma. É humanamente impossível a gente atuar só com as pessoas revisando, mas uma coisa alimenta a outra. Então, enquanto as pessoas elas avaliam, e o conteúdo que está ali, a gente consegue aprender para tomar as decisões. As decisões que foram tomadas em 2022 e que seguem diferentes eventos, ela acompanha muito isso. Primeiro, as nossas diretrizes. Acho que o primeiro ponto que a gente atuou nos últimos anos foi estabelecer diretrizes da comunidade, aplicação dessas políticas e revisões dessas políticas. Porque a gente sabe que, globalmente, a gente tem diferenças, né? Países, culturas, no âmbito político. E aqui no Brasil também não foi diferente. Agora, repetidas ações que se tomam, elas passam a ser avaliadas, e a revisão humana ela é imperativa. E é assim que a gente toma as nossas decisões. E às vezes pode parecer
E numa discussão onde a gente está vivendo que é muito polarizada, a gente não vai agradar todos os lados, e não é essa a intenção do YouTube, mas é preservar a nossa essência de ser uma plataforma aberta, democrática, acessível, aceitar, sim, diversas opiniões, mas entendendo se elas atuam ali nas nossas políticas, essas são as regras para você estar na plataforma, e como você atua depois. Importante, a gente tem um time aqui do YouTube na frente, mas que trabalha com... A gente adora os acrônimos, mas a gente tem um que é o How YouTube Works, que ele é diariamente para todos os segmentos que a gente trabalha. Com política não é diferente. Então, é um trabalho incansável para a gente minimizar esses riscos. Mas quando eles acontecem, a gente tem que tomar as decisões que são as prioritárias naquele momento, e a gente também não toma isso sozinho. Quando a gente está falando de políticas da comunidade, a gente atua muito com especialistas, com institutos de pesquisa, a gente está sempre ouvindo muito nossa comunidade em torno para que isso seja uma verdade. E Patrícia, acho que pegando um pouco o que você falou desse papel do YouTube, eu queria te perguntar qual o papel do jornalismo dentro do YouTube, né, especificamente, né? Porque eu estava olhando alguns dados que mostram que o vídeo online já corresponde a 23,8% de toda a audiência geral no Brasil, né? E aí ele é líder disparado em relação a nada contra, Daniela, TV paga e outras fontes, né, de informação. Então, acho que o YouTube é uma das principais fontes de informação para muita gente, como também do ponto de vista de criadores, é uma plataforma importante para que consiga divulgar o seu trabalho, né? Então, qual que é o papel do jornalismo dentro do YouTube? E lembrando também no contexto dos Estados Unidos, que tem uma discussão sobre o papel editorial dessas plataformas. Porque muitas vezes plataformas como YouTube, Facebook e outras se colocam numa posição, não, a gente está aqui um espaço aberto para que diferentes visões tenham ali a sua posição, e a gente não tem um papel editorial como tem uma revista, como tem um jornal, etc. Mas mesmo assim, é uma fonte muito importante de informação e de produção de conteúdo sobre jornalismo, né? Então, qual que é a fatia, né, de jornalismo no YouTube e qual que é o papel que você vê que o YouTube tem dentro do jornalismo? Ótimo. É importante aqui para o público que está aqui no Domingão. Também. O jornalismo se tornou... E sendo muito sincero, os verticais que a gente cuida no nosso time de parcerias, a gente cuida como se fosse um funil de criadores. Tem a nova geração de criadores que vai surgindo todos os dias, que estão lá para informar melhor, ou para ensinar novas coisas, ou para entreter. E tem os criadores que a gente já conhece, os canais que a gente já conhece, os parceiros que já conhece, que vão... É quase como se eles fossem se graduando até serem os que a gente mais conhece, né? E as verticais que a gente cuida nos times de parceria, a gente tem várias iniciativas que elas são escaláveis, que é para a gente falar com muita gente. Vou abrir aqui algumas ramificações, mas para poder explicar um pouco mais, a gente já fez aula para poder falar sobre o YouTube para 20 mil criadores num dia só, né? Mas a gente também tem um atendimento, um gerenciamento mais personalizado, e todos esses verticais que eles falaram aqui nesse vídeo, eles fazem parte dessa importância. Seja porque ele é muito importante para o business em termos de números, de audiência, quanto de responsabilidade. E a gente vê o jornalismo sendo crítico para ambos, né? Tanto para o negócio quanto para a responsabilidade. Se a gente for pensar o YouTube, eu falo que ele é um monstrinho diferente porque ele atua... ele não é um serviço ou um produto que eu vendo, né? Ele é uma plataforma que tem que ser saudável e tem que prosperar para 3 mundos, né? Para quem cria, para quem consome e para quem investe e acredita que essa é uma plataforma segura para estar lá. E para o jornalismo, a gente começou a entender que existia demanda e oferta. Existia muita gente procurando por conteúdo jornalístico, não necessariamente, quando a gente olha alguns anos atrás, a gente ainda tinha pouco. E é um trabalho muito diariamente do time que cuida de poder fomentar muito mais o conteúdo jornalístico dentro da plataforma. A gente entende muito como complementariedade com os outros meios de comunicação mesmo. A gente tem vários estudos, inclusive, que provam o quanto são complementares, porque o formato que está no YouTube, às vezes ele pode ser depois que a gente teve na mídia tradicional, ele pode ser de um outro jeito, num outro recorte, pode ir com uma profundidade, talvez, que a gente não consiga mais, porque continua tendo todos os outros assuntos. No final, para a gente, horário nobre é qualquer horário que é importante para quem assiste, é importante que isso
esteja, na verdade, no controle de quem quer assistir. Então, a gente tem feito várias iniciativas no vertical, no pilar de jornalismo, e ressaltar notícias. Eu vou falar algumas aqui. Primeiro, a gente tem esse time que atua fortemente com os grandes grupos de comunicação, com pequenos também, para a gente poder continuar sendo uma plataforma acessível, para explicar como o YouTube funciona, mas também melhores práticas lá de fora, daqui, referências de como fazer diferente. A gente também atua com fundos, junto também com o Google. O Google tem o Google News Initiative, onde estava a Mara Luque, que é um super caso para a gente, inclusive caso que a gente exporta do Brasil para fora. Porque traz muito da essência de como a gente acredita, né? Trabalha a Fundação Sólida como ética, como princípio, depois como estratégia, como diferentes atuações, inclusive de monetização, porque a gente sabe que no final não é só pela visibilidade, precisa remunerar. E o YouTube nasceu com uma forma disruptiva de fazer negócio, que a gente não vê em nenhuma outra plataforma digital dessa natureza, que é onde a gente compartilha mais de 50% da receita com quem cria esse conteúdo. Acreditando numa forma de poder retroalimentar esse ecossistema todo. E, além disso, fornecer outras fontes de receita, porque a gente também acredita que qualquer negócio não sobrevive com apenas uma fonte de receita, certo? E inclusive, o My News é um super caso, porque conseguiu explorar bem isso. Tem uma questão de linguagem, de se conectar com a audiência. E a gente, na época, inclusive, das eleições, e não somente em 2022... a gente fez uma parceria. O nosso time cuida de parcerias, né? Então eu posso aqui citar várias para vocês. Mas a gente fez uma parceria com o ICFJ, com o Centro Internacional de Jornalismo, que é o Jogo Limpo, e que é para fomentar esse ecossistema no combate à desinformação eleitoral. E a gente renovou esse programa esse ano. Alma Preta, jornalismo, foi um dos selecionados, e a gente está super feliz. Podendo cuidar muito mais do gerenciamento também, ajudando a todos esses ferramentais, quais são os produtos que mais funcionam. Então, a gente tem um lado muito específico de cuidar do ecossistema, e a gente tem produtos também. O que a gente acredita, quando a gente fala de responsabilidade, é porque virou mantra na empresa. E a gente acredita que, assim como cultura, a gente tem que atuar para poder fazer qualquer negócio. E a gente tem os 4 R's de responsabilidade. Um deles é recomendar fontes confiáveis de informação, que é feita uma avaliação muito manual para entender vários sinais e identificar que esses são conteúdos confiáveis. E a gente tem as prateleiras de notícias, assim como as pessoas vão para o YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador depois do Google. Então, a gente entende a importância e a responsabilidade das pessoas buscarem por informação, mas elas encontrarem. E é por isso que a gente recomenda nesses painéis e de formas de produtos diferentes. A gente tem o próprio Breaking News, quando está acontecendo algo que a gente quer que a informação confiável esteja lá em primeiro plano. Então, tem diversos tipos, desde gerenciamento dos canais, ajuda no How YouTube Works, que eu disse para vocês, fundos para poder fomentar mais essa produção de conteúdo e também ajudar com os produtos nas prateleiras e nas homes que a gente tem do YouTube. Abriu várias janelinhas aqui na minha cabeça. Eu quero falar um pouco de atuação humana versus de inteligência artificial em várias pontas, mas ainda seguindo falando aqui sobre produção de conteúdo e jornalismo em específico, eu sou uma consumidora mesmo. Eu estava falando assim, eu adoro o YouTube, fico horas lá, faço minha higiene mental no YouTube. Estava brincando com a Patrícia, porque eu passo horas vendo vídeo de confeiteira ensinando a fazer o bolo, acho ótimo. Minha vida fica muito mais calma. E uma coisa que eu percebo muito é que o produtor de conteúdo, fora da polaridade, né, ele é um produtor de conteúdo ativamente preocupado com as regras do canal. Então, por exemplo, você está vendo ali um vídeo que vai contar sobre a polêmica da internet na semana, também assisto. E aí, eles sabem exatamente quais palavras vão ferir a política de manutenção de conteúdo no YouTube. Eles sabem o que eles podem ou o que eles não podem dizer e qual a consequência disso. Esse vídeo vai ser derrubado, esse vídeo vai ser desmonetizado. Esse produtor de conteúdo, ele sabe.
Mas também existe ali, e em especial nessa questão, eu vou falar da política, mas a política é um ramo tão amplo que você tinha, inclusive, uma guerra, de novo, vou voltar para a pandemia, né? Sim. Se toma vacina ou se não toma vacina, né? E esse produtor de conteúdo, ele se afirma, esse que desafia, digamos, a ciência, a lógica e a própria regra do YouTube, ele se alimenta da fama de radical livre, buscando, inclusive, desafiar a própria plataforma. Então, quando vocês... É uma forma de estruturar a sua fama de mal muito inteligente, porque você diz, eu sei que não pode, mas eu vou falar, eu sei que não pode, mas eu vou falar, eu sei que não pode, mas eu vou falar, por quê? Porque eu quero, entendeu? Então, assim... E aí, quando você toma a decisão que está lá na regrinha, eu aceito, que a gente não lê, mas aceita, né? Não, mas está aqui, você infringiu. Não, olha aí, censura. Eu queria um pouco que você meditasse sobre essa questão e sobre essa diferença, né? Porque tem gente que usa a plataforma para poder, de fato, se projetar não da melhor maneira. Só recapitulando aquele número, né? São 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma. Então é muita coisa. Posso só fazer um adendo, dar um spoiler aqui da nossa apuração prévia? O Brasil, gente, é o 4º país em remoção de conteúdo. 4º ou 5º, não é isso? É o 4º país em remoção de conteúdo. Você vê que a gente, de fato, tem muita gente que vive disso. E no final, o YouTube, ele, se a gente tiver depois, a gente explora um pouco mais essa coisa de empreendedor, da economia criativa, né? Por que esses empreendedores e diferentes criadores estão na plataforma, nascem ou saem de um lugar e vão para lá, enfim, acho que tem várias oportunidades que a gente pode explorar também. Fato é que os criadores de conteúdo, o YouTube sendo esse palco aberto para as discussões, a gente quer manter essa essência, a gente quer também poder ouvir diferentes perspectivas. Isso é muito importante, né, para que o debate seja mais saudável e plural. Mas então, por isso que a gente, hoje, ao invés de fazer uma política para cada assunto, a gente definiu quais são as áreas críticas, né? E a gente pode atualizar dependendo do que está acontecendo, né? Então, é uma área também bastante relevante para a gente poder atuar de forma muito certeira. Acontece que tem conteúdos que você consegue olhar ali, e até a inteligência de máquina consegue ver muito mais fácil, que é muito claro que isso aqui infringe a política ou isso não infringe a política. Tem outros muitos conteúdos que fazem parte, é a minha opinião, por exemplo, teorias da conspiração de que a Terra é plana, né? E aí a gente entende que esse é um tipo de conteúdo que ele não vai causar danos reais. A não ser para o próprio portador, ele é quase inofensivo. E tem várias delas. Poderia dar muitos exemplos. Ela não vai se tornar plana só por causa desse conteúdo. E ele vai continuar vai escorregar lá. Da borda, né? Só que, como eu disse, assim, existe um R, que é a remoção de conteúdo, que é o que você disse, que o Brasil é o 4º maior país. Existe um outro, que é a redução do alcance desse conteúdo, que é o limítrofe, né? Você toma um downgrade. Ele não chega a infringir as nossas políticas, mas aí que tem uma diferença entre liberdade de expressão e liberdade de alcance. Não é o YouTube que aumenta a visibilidade desse tipo de conteúdo, né? E essa é a maneira como a gente tem conduzido. Mas é importante, eu trouxe até meu caderninho com alguns números para o Cauã depois não brigar comigo. Mas eu queria só confirmar que tem percentuais diferentes, mas o número de conteúdo limítrofe no YouTube já fica em 0,5% hoje, né? Depois de muitos anos atuando nessas pessoas. Que recebe uma menos visibilidade. Que recebe menos visibilidade, quer dizer, não vai ter o alcance. Então, a gente entende que a maior parte porque quando a gente procura por conteúdos, inclusive, a gente trabalha com vários órgãos que fazem checagem, a gente vai encontrar muitos conteúdos só que eu não concordo que estaria aqui. Mas a maior parte das pessoas, elas encontram os conteúdos que elas gostariam de ver. E que não infringem as políticas, que inclusive representa 1% do total, apesar
né, quando a gente vê um caso específico, a gente fala, uau, só estamos falando sobre isso, mas a gente está falando de 1% Perfeito. do que significa na plataforma. E esse tipo de conteúdo que fica ali no meio do caminho, que pode, que não pode, né? E que pode uma hora chegar a ser, e por isso que o treinamento, a capacitação, e você está correto. Tem uma coisa que mudou também nas nossas regras de alertas, de quando eles tomam um alerta sobre aquele conteúdo, é que agora o criador ele deveria fazer um treinamento a mais quando ele recebe esse alerta, e aí ele vai ter uma chance de diminuição daquele alerta, se ele conseguir fazer. A gente acredita que assim, a única forma da gente conseguir, nessa pluralidade de milhares de criadores, a entenderem como a plataforma funciona, é se educando. E sabendo que se você não conseguir repetidamente trabalhar de forma que como a plataforma funciona, possivelmente você não vai fazer parte dela. Patrícia, acho que só pegando um gancho que a Daniela já falou com relação ao algoritmo, né? Porque também, como você mesma falou, a dimensão dos vídeos, né? O tamanho, né? O volume dessa informação é enorme e é impossível para que pessoas consigam fazer sozinhas essa moderação. Uma das críticas com relação ao YouTube, especialmente do ponto de vista de tecnologia, teve uma matéria no New York Times que falava, né, que o YouTube, o potencial do mecanismo que o YouTube tem de recomendação, né? Então, mesmo com esse limite, né, dessa ideia de alguns conteúdos limítrofes, tem uma discussão sobre os conteúdos que são recomendados, né? Para dar um exemplo concreto, tem um filho de uma amiga minha que gostava muito de aeronáutica e de avião. Depois de um tempo, ele começou a virar um bolsonarista ferrenho, assim, porque foi do avião para a aeronáutica, do aeronáutica para as Forças Armadas, golpe militar. Pro quartel do dia 8, tá. Então, a ideia, assim, uma das críticas é justamente essa radicalização por meio de recomendação de vídeos, né? E tem uma outra discussão tecnológica do YouTube que tem sido cada vez mais trazida, que é a aposta do YouTube e outras plataformas também de vídeos curtos, né? E que esses vídeos curtos são uns desafios, impõem um desafio para a própria tecnologia de conseguir moderar, porque é mais fácil você moderar quando você tem um conteúdo maior e que consiga pegar aquele conteúdo que seja fake news ou algo parecido, né? Então a pergunta existe uma reflexão dentro da empresa, né, sobre essa responsabilidade com relação à recomendação, né, que os algoritmos dão para os diferentes conteúdos, justamente para evitar esse risco de radicalização? Super, boa. Eu vou começar com a última parte que você falou dos formatos curtos. Isso foi a prioridade número 1 quando a gente resolveu lançar os shorts, né, o formato curto também. Mas pensando que realmente no YouTube é uma plataforma multi, né? Então eu não sou só de formatos curtos, a gente tem todos os outros formatos também. A gente intensificou o trabalho que eu estava contando para vocês. Internamente é uma área que, enfim, Trust and Safety, que olha para tudo isso, sabendo que formatos curtos na velocidade e na frequência traria também grandes desafios, maiores desafios, para a gente poder incorporar isso dentro das nossas políticas de responsabilidade. Mas a gente tem atuado da mesma forma que a gente atuava com formatos. Até porque, ao longo do tempo, aprendendo com toda a inteligência de máquina e a maneira como a gente investiu nesses recursos, a gente tem uma fundação mais sólida para poder atuar em formato curto ou formato longo, né? Ou numa live, né? Que possa entrar um conteúdo que realmente gera um dano real e a gente realmente consegue atuar, seja em qualquer lugar do mundo. Então, é uma preocupação número 1, a depender do formato. Depois a gente vai entrar aqui em inteligência artificial, segue para essa lógica também. Quando a gente fala do algoritmo, e isso faz parte da essência da discussão e do debate, como a Dani falou no começo, é perfeito. Não para. A gente está sempre ouvindo de fora para a gente poder entender como a gente pode melhorar mecanismos. Mas se a gente for pensar, e essa é a natureza do YouTube, como é que a gente pode continuar fazendo bem, a tecnologia servindo para o bem do país, da sociedade, dos milhões de brasileiros que também, de alguma forma, ou vivem dela ou que consomem a plataforma, mas com todos os cuidados que a gente tem que ter. Então, a questão do algoritmo, se a gente for pensar do lado positivo também, lá atrás, quando tinha o YouTube há muitos anos, se eu gosto de correr,
A única forma de ver outros conteúdos era a partir do que é popular. Então eu via lá, buscava sobre o que eu gostava, e ao mesmo tempo eu via ouvia música, de repente esportes, etc. Mas não necessariamente era o que eu realmente me encanto ou me interesso. Com o passar do tempo, a gente foi fazendo muitas evoluções, inclusive diminuindo tempo assistido. Quando a gente aumentou, por exemplo, tempo assistido na plataforma, a gente diminuiu o alcance, mas a gente priorizou pela qualidade de quem consumia aquele algoritmo aprendendo com você. Hoje, a gente tem uma questão que é a personalização, no sentido, eu gosto de correr, mas eu também gosto de ouvir música tocada no piano. Mas eu não busquei por isso. De alguma maneira, ele começa a entender que esses comportamentos são similares a outros grupos e me dá a chance. E aí pode acontecer de você ir para um outro lado, mas aí tem uma questão de formação também de você, o que eu vou continuar. Porque se você continuar se engajando com aquele conteúdo, você, de alguma forma, vai mostrar que esse é meu grupo de afinidade. Se aparecer para mim porque tem alguma questão ali, eu possivelmente vou sair. Até o algoritmo aprende a partir do porque quanto ele vai tempo entender você que gasta. O meu comportamento, exato, porque o algoritmo, a gente tem pequenos sinais, são 80 bilhões de sinais, que ajudam a formar como esse algoritmo ele trabalha no YouTube. Justamente para que a gente entenda engajamentos e não engajamentos. O que funciona e o que não funciona. Você estava falando de cozinhar. O meu filho tem 12 anos. E foi a partir desse... Ele nunca procurou por gastronomia no YouTube. Mas por outros assuntos ele acabou caindo. E hoje ele virou um radical de aprender receitas. E ele, inclusive, não me deixa mais cozinhar quase. Esse é um bom radical, melhor do que... eu ainda preciso só ensinar ele a arrumar faça a cozinha depois. Não faça um golpe militar. Não, isso eu fui pro lado positivo, assim, mas porque a verdade é que sempre vai ter os dois lados. Mas quando a gente fala de tecnologia, é verdade que pode ir para um lado ou pode ir para o outro, mas o algoritmo, ele trabalha justamente para que você consiga identificar essas suas afinidades a partir de outros grupos para ser positiva a experiência como um todo. E a questão do algoritmo, que tem muita discussão sobre abrir mais dados ou não, primeiro acho importante que esses dados que a Dani até falou do Brasil, e tem outros que você encontra hoje no relatório de transparência, que é público, visível para todo mundo, foi criado em 2018 e o YouTube foi a primeira plataforma a criar. A gente está sempre estudando formas de... Será que tem algumas outras informações relacionadas ao algoritmo que seja importante abrir? Porque a verdade é que todos os estudos que foram feitos mostraram que não seria tão útil abrir essas informações sobre o algoritmo e, pelo contrário, ele pode ter um uso ruim pelos maus atores, inclusive. Porque quanto mais você entende... Se imagina se tem atores que, olhando pelas políticas, eles conseguem, se eu falar assim, eu tento burlar o sistema... Imagina se o algoritmo aprendesse a fazer isso você também. já estiver aberto para você poder trabalhar, gente. Por mais que seja um percentual menor do que a gente tem de assuntos, conteúdos, criadores muito positivos na plataforma, mesmo assim a gente daria a arma de um jeito ruim. Então a gente está sempre estudando, esse é um hot topic para o YouTube, se existem evoluções nesse caso, mas a gente... Tem uma linha do tempo que vai sobre as evoluções de como o algoritmo tem trabalhado no YouTube, que mostra que hoje, com base em todo esse tamanho da oportunidade que a gente tem, mas também o tamanho do desafio, esse é o caminho mais certo. Sabe, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, porque a minha impressão é que as plataformas lidam com inteligência artificial quando tudo ainda era mato para a gente, né, para os mortais, assim. E vocês trabalham nessa cooperação homem-máquina há bastante tempo já, e eu acho que tem algumas coisas que podem ser interessantes para a gente. Primeiro, né, no YouTube, pelo que eu entendo, a mão humana ela ainda é indispensável. Queria que você explicasse para a gente por quê. E dois, dando uma viajada... Vocês já projetam um ambiente onde o criador de conteúdo seja digital? Eu digo, seja um IA, porque a gente tem projetos desenvolvendo
aquela não que eu esteja preocupada, mas apresentadores de telejornal de IA, entendeu? Então, não me parece ser... Atores de filmes, né? Tanto que a gente viu o strike lá em Hollywood agora, a greve enorme, porque os atores estão preocupados com isso. Bom, daqui a pouco você vai desenhar um protótipo, uma mistura de Brad Pitt com Leonardo DiCaprio, sabe Deus o que vai sair disso, e botar no cinema. Então, vocês projetam já esse momento em que o criador pode ser também digital? Definitivamente... o tema da inteligência artificial é o que mais tem sido debatido. E como você disse, inteligência artificial já existe para a gente há muitos anos. Na verdade, muito do que a gente vê no YouTube hoje, na navegação, na experiência, na recomendação, ela é através dessa inteligência artificial. Mas, quando a gente olha de agora para o futuro e na aceleração das conversas que a gente está tendo, das oportunidades, nas preocupações também, a gente tem alguns pontos importantes para considerar aqui. Primeiro, de novo, para a plataforma, a gente acredita que é importante, é absolutamente relevante a gente dar aos criadores formas mais criativas do uso da inteligência artificial. Então, isso aqui é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, para simplificar processo, né? Você demora mais para criar conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente acabou de fazer bons lançamentos mostrando esse tipo de produto, que você usa backgrounds super criativos e que em um instante você vai ter mais informação na parte analítica para tomada de decisão estratégica, porque os criadores no YouTube, eles nascem e tem muitos construindo carreiras mesmo através do seu canal. E a gente precisa ajudá-los a tomar decisões como empreendedores. Então, a gente tem desde a parte criativa, como a parte analítica. A gente vai ver muito sobre isso. A gente acredita que a ferramenta ela vai empoderar mais os criadores para poderem fazer... A relação do YouTube com os criadores, dos usuários com os criadores, ela é essencial. Um exemplo, a gente aqui falou no vídeo da Cazé TV. Pensa no fenômeno da Copa do Mundo acontecendo no YouTube depois, né, de décadas a gente aprendendo a assistir só de um jeito. A relação que isso aconteceu e as pesquisas mostram que é porque as pessoas acham que elas estão dentro da sala assistindo junto. A mesma coisa na pandemia, quando a gente tinha as lives sertanejas e os artistas e aquele boom que aconteceu. Então tem uma relação aqui que eu acho muito difícil de se perder. Mas eu acredito muito em todas as discussões que a gente está levando do lado criativo, de produto, de experiência do usuário, de experiência para a gente que está assistindo. Precisa ser aprimorado e precisa usar o melhor dele. Ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar muito desse uso. O que a gente também acabou de lançar, os nossos princípios de responsabilidade relacionados à inteligência artificial. E a gente acredita que responsabilidade é algo que a gente é corresponsável. Todos nós, né? Quem consome, quem cria e a plataforma. Quando a gente estava falando eu tenho 2 filhos de 10 e 12 e a minha preocupação sobre eles assistirem os conteúdos vamos debater sobre o que vocês estão assistindo, porque eu não vou controlar 100% do que você está vendo. Então a gente acredita muito nisso. Hoje, um dos lançamentos que a gente fez foi dar pro criador de conteúdo, isso vai acontecer, a gente só lançou, mas isso efetivamente vai acontecer, deles declararem quando um conteúdo é sintético, quando foi um conteúdo alterado por inteligência artificial. Isso vai vir como para a gente identificar que aquele conteúdo ele é um conteúdo alterado sinteticamente, né? E a partir do momento que mais e mais esse conteúdo vai ter na plataforma, a gente vai usar mais e mais a nossa inteligência de máquina para poder também identificar que aquele conteúdo... Por quê? Porque criativamente falando é legal eu identificar que aquilo ali foi mudado. Mas ele também pode ter um outro uso... Bem preocupante, né? Será que isso aqui é verdade ou isso aqui não é verdade? Sim. Então a gente vai ter esse mecanismo, que eu acho muito importante. Ele serve quase como... E a gente vai colocar isso como rótulos, né? Ou no vídeo, ou na descrição. Pensar como lombadas, né? São as lombadas que pausa para você entender que aquilo ali ele é diferente do que você via. Então, sem dúvida nenhuma, nova era que se abre. A gente vai aprender nessa era de criatividade,
com a responsabilidade, quais são as evoluções que a gente vai ter no meio do caminho. Mas foi fundamental a gente lançar nossas regras de responsabilidade para conteúdos que estão alterados e conteúdos sintéticos, para que a gente esteja preparado e todo o ecossistema esteja preparado junto. E, Patrícia, acho que antes da gente ir para as perguntas, né, da plateia, mas eu queria te perguntar um pouco, já que também você trabalha muito com essa parte de criação de conteúdo, né, de criadores de conteúdo, eu estava vendo que você tem milhares, acho que quase 200 mil pessoas que dependem, né, fazem o seu trabalho de criação de conteúdo monetizado no YouTube, né? Então depende muito dessa plataforma. E como que você vê o futuro nesse sentido, né? Porque tem algumas discussões importantes, né? De como que a gente democratiza ainda mais, né, o acesso a diferentes grupos que tenham condição de produzir, né? Como criadores negros, LGBTs, etc. Tem possibilidade de produzir que muitas vezes eles não conseguem ter acesso, eles não vão ter acesso a outros meios, né, de massa, e o YouTube é uma plataforma interessante para isso. Então, como que você vê, assim, nos próximos, né, 20 anos, 10, 20 anos, sei que tecnologia você não pensa em 20 anos, você pensa em 2, né? Mas como que você pensa essa mudança, né, de se realmente é uma tendência de expandir o número de pessoas, né, que dependem da plataforma, que utilizam a plataforma como criador de conteúdo, e o que vocês têm feito para democratizar também esse acesso, né? Gente, deixa só, antes de você responder, porque me deram uma missão e eu falhei. Quero dizer para vocês que a Débora, eu acertei o nome dela, maravilha, está aí para pegar perguntas por escrito, que serão lidas ao final, no finalzinho, e eu também vou contar um segredo. Quando a gente subiu aqui, estava 1h12, então garfaram 8 minutos de vocês, mas eu vou devolver. Tá aqui. Então, perguntas por escrito, Débora está à disposição, ainda bem que o Thiago me lembrou. É isso, vamos embora. Eu nem tinha visto, ainda bem que o pessoal de televisão, tá vendo? Muito boa. Até... Eu gosto. Eu tô no Google há 10 anos e tô no YouTube agora, vai fazer quase 5. É ano de cachorro, né? Parece que a gente tá muito mais, mas enfim. São 5 anos. Mas essa é uma das partes que mais me encanta e que mais eu tenho orgulho. A gente saiu com um relatório independente, uma pesquisa independente. Pelo 3º ano, o Brasil é o único país que a gente conseguiu ter esse relatório na América Latina, mas que mostra que a gente gerou o equivalente a 140 mil empregos. Contribuindo com mais de 4,5 bilhões para o PIB brasileiro. E um outro dado muito importante é que dos criadores que fazem dinheiro com a plataforma, 1 a cada 4 criadores diz que o YouTube é a principal fonte de receita. Existe uma mudança comportamental desses criadores na plataforma nos últimos anos que foi fundamental. E hoje a gente acredita muito nisso. A gente está sempre construindo o YouTube do futuro, mas olhando para o presente. Então, assim, quando a gente pode falar de inteligência artificial, o futuro envolve podcast, tem várias ramificações. Mas se tem algo que a gente realmente quer continuar a construir, é que a plataforma seja um ambiente próspero, gerando negócios sustentáveis e saudáveis de forma responsável. E sim, a nossa intenção é que a gente consiga cada vez mais ajudar novos criadores a gerarem renda através do YouTube. Outros não querem gerar renda, querem ter visibilidade, porque isso me ajuda em outras atuações. E a gente vê muito isso, né? A gente tem os criadores que nasceram na plataforma e que hoje empregam várias outras pessoas, que hoje são CEOs da empresa ou da holding e não são mais a cara do canal. Tem os criadores que fizeram sucesso no Brasil e agora fazem sucesso no mundo. A Natália Arcuri é uma das pessoas que a gente convidou para ir na Assembleia Geral da ONU para participar de uma rodada de conversas lá. Então, assim, é onde ela quer estar hoje. A gente tem os criadores que abriram seus negócios físicos e depois foram para o digital. E a gente tem também histórias de quem abriu no digital e foi para o seu negócio físico. E, assim, quando a gente está falando, eu falei da Natália Arcuri, que me veio na cabeça agora com essa entrevista, mas a gente está falando de outros muito anônimos, talvez para essa sala, mas que geram um impacto surreal no país e na sociedade. Outro dia, e por alguns motivos a gente está no mesmo grupo, eu mandei para o Luciano Huck o Chico Museu, do canal do Chico Museu,
E ele tem mais de 1,5 milhão de inscritos. E ele trabalha, ele mora em Esperantina. Ele faz a novela real da área rural. E ele transforma a comunidade através de doações, transforma casas. Tenho certeza que houve uma inspiração ali, mas é maravilhoso de ver. E o que eu digo sempre para os criadores é: vocês não têm inscritos no YouTube. Vocês têm alunos, um professor tem aluno, o Chico, para mim, ele tem fãs. A gente tem um outro caso que a gente levou, inclusive, lá no Google recentemente. Eu apoio outros grupos e comitês dentro e fora do Google de pessoas com deficiência. E foi a Cacai Bauer, que é a primeira influenciadora com síndrome de Down no canal no YouTube. E ela tem uma audiência fantástica, e para ela é uma ferramenta de empoderamento, porque ela falou assim: aqui eu posso ser quem eu quero ser, e o que eu quero é fazer você rir. Então ela transformou o canal dela de uma forma de entretenimento. Eu não teria esse espaço em outro lugar, mas aqui eu tenho. E aí eu não só tenho espaço, porque a gente também não quer simplesmente dar aquela visibilidade de 15 segundos fugaz, que é efêmero. Não, no YouTube eu quero que as pessoas se aprofundem, que elas entendam mais sobre aquele assunto, que elas se engajem de verdade com aquele conteúdo. E aí a gente tem a Rafaela Xavier, ela é transista, e ela começou lá no fundo da casa da avó dela, começou a perceber que a habilidade, o talento que ela tinha para ajudar outras mulheres afro a fazerem, e a viverem disso também, outras ensinando outras mulheres a abrirem seus pequenos negócios ali. E aí veio a pandemia e ela também não tinha mais como fazer presencialmente, começou a fazer no canal. O canal começou a ser um canal para ela ajudar outras mulheres a serem transistas também. Então, assim, tem uma infinidade e, na verdade, é o que mais me encanta. E eu nem sei se eu desviei a pergunta, mas... Não, é ótimo, porque você trouxe vários exemplos concretos. Mas é isso, você acha que tem os grandes criadores que a gente vê fazendo muito sucesso, mas eu acho que a pandemia intensificou muito. A gente viu o fenômeno que é hoje o YouTube com os podcasts, os videocasts, essas conversas todas. E tem muitos casos maravilhosos. Inclusive, essa semana a gente estava com Inteligência Limitada contando que foi isso. Assim, o humorista, o Rogério Vilela, praticamente perdeu o emprego na pandemia. E foi a partir do YouTube que criou através da sua habilidade. E é um sucessaço também o canal dele. E é um super sucesso. Eu assisto também. Falando um pouco de nichos, né? E é engraçado, porque a experiência de cada um ela pode ser muito diferente no YouTube, né? Porque, como você disse, você vai moldando as suas preferências. E mesmo se você falar, não, então eu vou falar de receita. Bom, mas aí você tem um universo imenso para explorar ali. Mas é interessante como a plataforma lança desde o Luva de Pedreiro. A primeira vez que eu ouvi foi até numa conversa com a Alana. Eu tava falando, reclamando provavelmente, né, claro. Porque tem tal vídeo, não sei o quê, não derruba. Aquela, né? Isso é a vantagem de ter o telefone, né, da pessoa. E aí ela, cara, isso aqui é um grão de areia no universo. Sabe o que é que eu tô olhando hoje? Eu tô olhando pro Luva de Pedreiro. E eu falei, quem é? Receba. Aprendi, né? Um pouco de... vocês conseguem detectar esses talentos? E aí eu estou falando de criação de conteúdo de maneira geral, né? Desde quem de fato quer fazer jornalismo e tal, mas você consegue identificar potencial cedo? Ou pensando se alguém aqui quiser abrir um canal, o que essa pessoa tem que fazer para chamar a atenção do YouTube? É o número? É a quantidade de tempo que eu vou passar assistindo? O que faz o YouTube olhar e falar, nossa, aqui vale a pena investir, colocar alguém para ajudar, para gerenciar, porque eu sei que vocês têm esse trabalho. Interessante. Eu posso deixar aqui algumas fontes, porque senão eu ia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Mas esse é o nosso trabalho também, de ajudar de maneira escalável quem quer abrir o seu... Eu tenho tido muitas conversas com atletas, ou pessoas que vieram da mídia tradicional, ou pessoas que perderam seus empregos e querem se reinventar no digital, ou estão numa fase da vida que falam, eu quero repensar a carreira, quem sabe eu não posso atuar isso através de saúde mental, porque é onde eu
conheço muito. Essa semana passada a gente estava também com médicos criadores, porque a gente tem algumas grandes referências, a gente fala quem são os outros médicos que utilizam da plataforma para também trazer informações confiáveis e tal. Então existem várias oportunidades, sem dúvida nenhuma, e a gente tem no canal do YouTube Criadores, muitos vídeos explicando, porque não tem uma fórmula, né? Tem as melhores práticas do canal, tem desde produções, descrição, mas tem algo assim, primeiro se conectar com a sua essência, né? O que você quer fazer? Porque não é simplesmente abrir um canal, mas é o seu propósito. O que você quer fazer aqui porque você acredita como o seu negócio. E depois tem uma série de melhores práticas e referências e dicas. Ou seja, ser um bom aluninho das melhores práticas rende uma estrelinha no caderno, faz o YouTube. Se você for olhar e conversar com esses grandes criadores, eles sabem absolutamente tudo. E a conversa às vezes sabe mais, né? Porque eles olham do avesso, entender do Analytics, porque o Analytics te dá, inclusive, informações de como você pode atuar de inteligência artificial. Quando eu falei da parte analítica, vai ter recomendações que vão vir a partir dos seus vídeos, conectando com tendências. Olha, daqui você pode ampliar para esse tipo de temas, tópicos, etc., para poder ajudar. Acho que isso vai ser algo que também vai ser bastante benéfico para o grupo de criadores. Mas hoje a gente se conecta muito para entender a própria fonte do Google. Se você olha o Google Trends, você consegue entender o que está acontecendo agora, e o Google Trends ele é tendência. Então, não necessariamente está sendo boom agora, mas isso aqui tende a ser algo como... quando a gente fala de alguém que tem um canal no YouTube de cabelo, tem muitas variações sobre o que me importa sobre isso. Então, obviamente, um negócio relacionado a novidades, a tendências, mas também a gente tem até uma estratégia que a gente fala... Eu não sei se em português vai dar certo, então vou falar em inglês mesmo, que é o Hero, Hub and Help. Você tem que ter uma estratégia Hero, que é uma estratégia maior, que é o que vai suportar aquele canal, que as pessoas vão entender. De repente, é uma vez por semana, uma vez por mês, você pode ter um negócio maravilhoso. Você tem um conteúdo Hub, que a partir do tópico que você escolheu, daquele conteúdo, do grupo de afinidades que você começa a entender que aquele engajamento que você tem com a sua audiência, ele é um conteúdo constante. E o Help usa da busca do YouTube para entender o que as pessoas estão procurando e você dá aquela informação, porque se você não der, alguém vai dar, né? E o nosso trabalho é fomentar para que esses criadores e essas fontes confiáveis deem as suas respostas a partir do que as pessoas estão procurando, justamente para a gente poder sempre entrar nesse loop de recomendação de fontes confiáveis sobre determinados assuntos. Então, é uma estratégia mais completa, mas pensar que é uma estratégia de conteúdo como você tem uma estratégia de negócio, né? Você fazer uma vez e sair, talvez você não consiga nem ter inteligência para entender como a sua audiência, o seu público, seus alunos, eles reagem ao seu conteúdo, se eles gostam, se eles não gostam, se eles desistem antes, até onde eles vão. Tem muita informação ali. Eu só queria dividir com a Daniela a responsabilidade. Eu percebi que você estava eu estava esperando para ver se alguém ia passar outras perguntas para você, que são muitas. E até só fazer um comentário, assim, caso não dê o tempo, a gente tem o nosso time aqui e a gente está à disposição lá fora para conversar, tá? Eu posso, talvez, Dani, posso começar? Claro, querido, manda bala. Tentando congregar algumas perguntas aqui, porque acho que 3 perguntas falam sobre temas correlatos. Uma delas é que uma pessoa falou assim, né? Você menciona que o YouTube identifica as áreas críticas, né? Especialmente, acho que quis dizer aqui, especialmente relacionado com áreas críticas de negacionismo, né? Que pode ser diferente, ou conspiração e outras coisas, né? Como que é avaliado, né, isso? Quais são essas áreas críticas? E aqui as outras 2 perguntas que estão conectadas com isso, elas mencionam 2 exemplos concretos, né? Uma menciona com relação a negacionismo climático, né? Então, se tem uma política com relação a negacionismo climático especificamente, né? E outra pergunta fala sobre, tudo dentro desse contexto de quais são as áreas críticas de desinformação no YouTube. Uma fala justamente sobre o papel do jornalismo, porque
tem uma mudança regulatória no Brasil, né? Tem uma discussão do Marco Civil da Internet que coloca ali, né, que a responsabilidade do provedor seria a depender de uma decisão judicial para retirada de conteúdo, né? Então tem uma proteção ali no artigo 19 do Marco Civil, mas tem discussões como, por exemplo, de responsabilização, como aconteceu no STF essa semana, né, sobre responsabilização de veículos de imprensa, né? Então, eu queria também te escutar um pouco sobre como que você vê, né, essa mudança de regulação, pele de fake news, etc. Então, assim, um pouco quais são as áreas críticas e como que o YouTube identifica isso, né? Se questão de radicalismo político, negacionismo climático, etc., são áreas que vocês olham. E também qual a posição de vocês com relação à responsabilidade, né, legal da plataforma. Vamos lá, vou separar aqui em 2 mundos, então. As áreas críticas, quando a gente fala das nossas políticas, segurança infantil, uma área crítica para a companhia, a gente fala de terrorismo, o que é nocivo para as pessoas na vida real, desinformação de uma forma ampla, e aí, obviamente, se a gente tiver que ter uma lente, como aconteceu na pandemia, podem ter políticas específicas para ela. Quando a gente está falando das áreas críticas, a política, obviamente, é uma base importantíssima para a gente poder atuar em escala. Mas tem várias outras iniciativas que acontecem em torno. A gente está falando de segurança de adolescência, a gente está falando de saúde mental, a gente tem essas conversas todas que acontecem com esses especialistas mundo afora. Tem um comitê específico para tratar, e quando a gente está falando de saúde mental, de tópicos como suicídio, transtornos, né? Tudo que pode realmente causar algo para a vida real. A gente tem uma comissão que é composta com pessoas no mundo todo, um grupo seleto, assim, mas a gente atua junto com a SaferNet. Essas parcerias elas vão acontecendo de forma que a gente possa pegar a informação para gerar mais inteligência para a gente poder trabalhar nas nossas políticas, mas também desenvolvimento de produtos, etc. A gente faz muito essas parcerias com os outros órgãos para poder definir o que é mais crítico dentro desses tópicos que eu citei. Na pandemia, junto com a Organização Mundial da Saúde, para eleições junto com o TSE. Então, assim, a gente atua global e local, entendendo o contexto, para que a gente possa atuar firmemente a partir dos nossos processos. O mais importante é evitar ter que atuar na crise e fazer algo completamente diferente do que você não estava preparado. Por isso que a gente acredita em fomentar, investir em processos sistêmicos que já consigam fazer com que a gente atue nessas áreas. Então tem toda uma estrutura que começa lá em cima. A gente está falando de tendências para empreendedores, mas a gente tem as tendências do que está acontecendo que pode ser nocivo para a plataforma, para o criador e para os usuários, e aí vai descendo várias ramificações, que vai desde a área de inteligência até a área de realmente já tomar uma ação logo de cara, ou não, isso aqui requer um cuidado maior, então a gente vai ter esse olhar. Quando você diz sobre as regulamentações e esses debates que estão acontecendo, a gente primeiro acredita e a gente apoia que é importante que aconteça, inclusive pelas questões que estão desatualizadas, né? Quando a gente está falando, isso aqui é um organismo vivo, o digital ele é muito dinâmico, ele muda demais, então a partir do que está desatualizado é importante que a gente tenha um olhar novo, mas é crítico que a gente faça parte do debate, que a gente tenha tempo para essas discussões. Às vezes pautas antigas não necessariamente estão incorporadas com esse dinamismo. Muitas das conversas, dos debates que a gente tem ao redor do mundo, aqui também com as questões regulatórias, para inclusive ter um ambiente mais seguro, a qual a gente realmente apoia, a gente precisa pensar, e a gente não está pensando só com o olhar do negócio, mas a gente está pensando o quanto isso pode afetar as outras cadeias, como criadores e como os usuários, né, e como as marcas também que investem. Então, todos esses olhares sobre as questões regulatórias, eles são importantes, mas a gente precisa de tempo, precisa fazer parte desse debate e precisa olhar para esse ecossistema identificando diferenças claras de natureza entre o YouTube
outras mídias, ou no posicionamento de inteligência artificial, como é que a gente já está olhando para essa fundação mais sólida de responsabilidade. Enfim, a gente nasceu com esse olhar de ser disruptivo no modelo de negócio, mas também com mais responsabilidade. Se a gente for pensar o nosso Content ID para a música, ele veio muito isso, para a gente poder identificar de quem é o direito de receber por aquilo. E a gente constantemente está fazendo essa revisão. Então, o olhar para a regulação é crucial para a gente e é importante que a gente faça parte desse debate. Legal. Eu vou falar aqui, vou trazer a pergunta da Ana, porque você citou segurança infantil e eu acho que isso diz muito. E a Ana foi maravilhosa, porque ela já colocou aqui, ela já deu a bronca, mas eu vou explicar, olha só. Meu sobrinho, de 8 anos, vê YouTube Shorts, ou seja, esses videozinhos, né, mais curtos, em looping. E ela diz, eu fico muito preocupada com a quantidade de vídeos. Ela não gosta, ela fala, eles são terríveis. Na época da TV, diz a Ana, havia um filtro melhor. Ela pergunta qual o impacto esses vídeos, ela diz aqui que muitas vezes são estúpidos, podem causar, né, nas crianças, ainda muito sem discernimento e maturidade. Mas aí, como eu falei que ela dá bronca, ela escreveu aqui em cima, ó, era de pais ausentes, mais uso excessivo de tela. É isso, Ana já deu a bronca, tem que dar presencialmente, no irmão, na irmã, não sei quem é, o pai do sobrinho. Entendi. Porque tem um pouco disso também, né? Assim, hoje a televisão, a gente tem vários livros, né, de comunicação e de teoria da comunicação sobre o impacto que a televisão teve na formação de crianças, quando teve o boom ali, né, dos anos 60 para diante, que é sobre a babá eletrônica, por exemplo, né, essa função que a televisão exerceu. Nas plataformas digitais isso é mais novo, e nichos que foram ficando de fora da TV estão nas plataformas. Estou falando, por exemplo, de publicidade infantil, né, que é todo um mercado que foi sendo, como eu disse, esse bicho vivo, né? Eu imagino que tem uma discussão constante a respeito disso, sem eximir também, né, ao poder do pai de dizer, ou dialogar, como você disse que faz. Aliás, de fato, quanto tempo seus filhos passam no Eu devo ser a mãe mais chata que tem da escola toda. Assim, porque antes de ser executiva no YouTube, eu sou mãe de 2 meninos. Então, para mim é uma preocupação genuína, para a plataforma é uma preocupação genuína. Coloco no mesmo lado de terrorismo, eu coloco segurança infantil. Eu regulo o tempo, regulo os filtros, controles. Na medida do possível, o uso é quando a gente está junto. Ontem mesmo ele queria o mais velho de 12 anos, que você acha muito velho. Muito, muito adulto, Vou claro. dormir mais tarde, que hoje é sábado, mas vamos ter que acordar cedo. Eu falei, então você vai assistir esse conteúdo na TV. Né? Hoje a gente tem mais de 75 milhões de dispositivos do YouTube na televisão. Então a gente consegue ter a experiência do YouTube na TV. O que amplia a vigilância, né? O que amplia a vigilância, e eu acho que amplia o seu contato com o filho, porque quando eu falo da corresponsabilidade, a plataforma precisa, sim, ficar atenta, e tem tópicos específicos, eu estava falando sobre questões muito sérias, que assombram ali, né, adolescentes, mas falando do ponto de vista de conteúdos que não necessariamente a gente gosta de assistir, né? É como adulto, mas as crianças adoram. Primeiro, assim, a gente, alguns anos atrás, a gente criou a experiência do YouTube Kids, que é o ambiente para crianças até 12 anos. Né? Enquanto o YouTube grandão, ele é uma experiência para ser supervisionada pelos pais. Mas a gente entende de que existe uma diferença muito grande de crianças pequenininhas, crianças médio, que já acham que são grandes, mas não são, e as maiores. Então, a gente está com outros filtros, inclusive, para você ter experiências. A gente precisa muito da responsabilidade dos pais para as idades das crianças nos dispositivos, para que as recomendações, inclusive os tipos de vídeo que você assista, também seja condizente com as faixas etárias. Mas, ativamente, assim, uma conversa muito grande com parceiros, a gente tem parceria com a SaferNet, a gente, na época do ataque às escolas, a gente lançou uma cartilha, inclusive, para falar sobre isso. Então, a gente acredita muito em educação midiática. E não é diferente para os pais, para as escolas,
para poderem atuar com os filhos. Uma das coisas que eu faço, assim, eu sou a chata do tempo de tecnologia, porque, na verdade, eu gosto... Eu li todos os livros de como das crianças mais felizes em outros países, e são todas as crianças que estão para fora de casa, né? Estão fazendo outras coisas, estão fazendo esporte. Por isso que eu adoro o meu filho usar a tecnologia e gostar da gastronomia, mas no final ele está fazendo algo físico, com experiência e tal. Mas, além dos filtros, e tem vários links importantes para os pais e que a gente divulgou recentemente com todos eles, para passo a passo de como você tem controle parental, de como você consegue colocar filtro. Eu acho que a conversa sobre os assuntos. Eu também tive. Uma vez meu filho está assistindo uma coisa, eu, assim, não tinha nada demais. Mas para mim, a concepção é muito ruim. Então eu passei a assistir com ele e falar, me diz o que você acha que tem de bom aqui. Por que isso é legal? Mas ele ria, né? Ele achava engraçado. Mas até o momento que ele foi mesmo se questionando sobre alguns elementos. Agora, se você deixar seu filho por 5, 6 horas por dia lá, trancado, assistindo, ou está comendo, assistindo, vai ser muito difícil ele criar essa percepção. E a gente sabe que nessa fase a formação das conversas e do que tem disponível é crítico. Mas eu acho que assim, é que nem você vai ao cinema e você entra para entrar na sala e você passa por aquela fileira só de comidas que fazem mal. E você não tem essa oportunidade. Então, assim, a gente tem que dar a chance de você conseguir construir um repertório que é importante para você distinguir o que me faz bem do que não me faz bem. Você tem mais perguntas? Eu tenho. Eu fui muito eficiente, na minha pergunta eu coloquei 5. Que maravilhoso. Então tá, então a gente vai falar sobre jornalismo no YouTube. A Gabriela César. Obrigada, Gabriela, este tema me interessa. Ela diz o seguinte: na Argentina há muitos canais de jornalismo ao vivo no YouTube. Como é que o Brasil está situado nesse panorama, né? Quais países se destacam com mais canais de jornalismo? E aí ela vem para um terceiro item que eu acho interessantíssimo, né? Quais as vantagens para a imprensa entrar no YouTube? Boa pergunta. Eu não vou saber responder sobre os países. Se eu soubesse, eles sobram, todos eles. Mas é verdade, porque olhando pela América Latina, eu posso dizer da Argentina, posso dizer do México, o Brasil também. A gente viu um crescimento muito grande do interesse em notícias nos últimos anos, de mais de 75% no Brasil. E com isso, essas oportunidades de você poder estar onde eu quero assistir, né? Seja da maneira que for. O ao vivo se tornou algo muito habitual no YouTube. Mas o ao vivo para o jornalismo, o ao vivo para o esporte, e para outros conteúdos ele já era. Para o mundo do gaming, para o mundo da música. Ele acabou expandindo esse universo, as pessoas começaram a criar este hábito. Mas no final ele precisa existir a oferta, né? Então não tinha demanda, não tinha oferta. E esse foi um trabalho muito importante de desdobramento, de fomento para esses principais parceiros que já estão no YouTube. Tem vários casos daqueles que são muito parceiros mesmo, que acreditam na complementariedade. Então, qual que é o benefício? Não é que o YouTube só vai ser no YouTube e eu não vou ter mais a minha audiência em outro lugar. Então, a gente tem de tudo, né? A gente tem desde os conteúdos jornalísticos que só estão no YouTube, dos conteúdos que estão no YouTube e outras plataformas digitais e que não tem uma mídia tradicional atrelada. Se a gente for pensar um exemplo recente do debate, uma live, um debate do ano passado, que foi um pool, inclusive, de várias, com a Band, com o UOL, com a TV Cultura, com a Folha, todos juntos ali, entendendo qual que era a importância de ter aquele conteúdo ao vivo também para as pessoas acompanharem. Então, a gente... E fazer parte do ao vivo acaba sendo uma estratégia para o jornalismo bastante importante, mas a gente sabe que assim, essa dedicação também tem que ser uma combinação entre o que dá para fazer versus o que é importante. Eu queria só... Porque o que a gente viu explodir muito e com um alcance brutal são canais de entrevistas feitos por pessoas que não estão... E assim, tudo bem você bater um papo mais leve, mas quando você vai tratar, por exemplo, de política pública, e eu falo para você, se você atravessar a rua sem olhar o semáforo, tá tudo bem, entendeu? Você decide o que você faz com a sua vida. Sim, você decide, mas não tá tudo bem. Você pode matar
outras pessoas, causar um acidente para outras pessoas. Essa coisa do bate-rebate, você precisa estar equipado para fazer. E muitas vezes, e aí eu estou falando de plataformas que tem 5 milhões, 6 milhões, de ter 700 mil pessoas assistindo ao vivo, algo que, na verdade, vende e não é uma entrevista. Você tem razão, e a gente olha para isso, assim como eu estava falando, essa discussão de ter médicos criadores ali no YouTube. A gente tem diversos médicos que possam falar coisas completamente diferentes. E a gente está tentando trazer essa responsabilidade sobre você está atuando nessa área, você tem a possibilidade, inclusive, de crescer ali, mas tem uma responsabilidade gigantesca sobre esses assuntos, temos as políticas, etc. A mesma coisa para o jornalismo. E a gente já tomou decisões bastante importantes quando em programas assim, como se fosse, né, um lado jornalístico, mas que, sim, infringia as regras da plataforma e que também foram tomadas decisões e consequências. Por isso que esse trabalho entre eu ensino a maneira como é a melhor possível, mas eu também fomento o ecossistema para a gente ter cada vez mais bons conteúdos, especialmente quando a gente está falando do lado do jornalismo, e aí os fundos que a gente lançou, esses programas que eles estão dentro, esses parceiros dentro de laboratórios de sustentabilidade de notícias, falou do, negacionismo climático, a gente fez... isso está dentro, né, do tópico desinformação. A gente acabou de fazer uma parceria com o Pacto Global da ONU, onde a gente selecionou fundos também para parceiros poderem trazer informações de combate à desinformação climática. Essa é a maneira como a gente entende as ramificações. A gente precisa atuar com o pré, mas a gente também consegue fomentar o ecossistema para ter esses bons exemplos e cada vez mais eles florescerem na plataforma. Gente, temos aí 7 minutinhos e 50 aí para explorar. Liguei. Aqui, ó. Vambora. É só no menos 29, 20, menos 30. Não, acho que... deixa eu ver aqui o que nós temos. Uma pessoa falou, Márcia falou assim... quando pesquisamos, né, é um pouco do desinformação negacionismo, mas eu acho que toca num ponto específico, que diz o seguinte: quando pesquisamos 1964 no YouTube, o primeiro resultado é um filme negacionista, né? E aí a gente tem discussões sobre o Brasil Paralelo e outros, né? Por que acontece isso, né? Assim, por que a gente tem muitas vezes a potencialização, especialmente de conteúdos aí, entra numa discussão de muitas vezes na produção de conteúdo você acaba imitando outras profissões, né? Então, pessoas que não necessariamente são versadas em história ou que são, mas que não mas que praticam desinformação, acabam, né, mimificando, né, trazendo, imitando um estilo de ensinar história, ou mesmo os programas de entrevista, né, que parecem jornalismo, mas não necessariamente é. Então, como que também combate claro, entendendo que existe um ambiente de liberdade de expressão, um ambiente de diferentes visões, mas que tem algumas verdades duras, né, que no jornalismo que são necessárias e na história também tem. Esse é o nosso papel. É um papel de poder ajudar o ecossistema como um todo, em todos os aspectos, para que saibam usar do digital, para que a gente tenha diferentes vozes, diferentes visões e perspectivas, e com base no que a gente falou antes, da própria recomendação do sistema, você vai começar a entender aquilo que também me ajuda pelo que eu tenho mais interesse. Só que se um tipo de conteúdo ele tem mais para um lado, porque são quem mais usam as estratégias digitais com mais frequência, é difícil você conseguir ver também todos os lados. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é fomentar que todos os lados consigam atuar dentro do ambiente digital, porque no final do dia, o que a gente está falando o que a gente quer é aumentar bons conteúdos e diminuir maus conteúdos. A gente sabe que quando a gente está falando de qualidade, né, de informação, pode ser subjetivo, cada um recebe essa informação de um jeito e cria, né, as suas próprias verdades. Mas é por isso que o nosso trabalho de parcerias é fomentar os bons conteúdos. A última pergunta que você tinha me falado sobre, né, os outros grupos, eu dei aqui vários exemplos. A gente investiu nos últimos 3 anos $100 milhões no fundo Vozes Negras, que é realmente para enaltecer esse mercado, sabendo que precisa desse empurrão, e aqui no Brasil foi um dos principais países.
Então, assim, o nosso trabalho vai ser constantemente ajudar o ecossistema a trazer bons conteúdos, seja para entreter mais ou melhor, para gerar mais informação, ou seja, para ser um ambiente que ensine mais para as pessoas no Brasil. Eu não sei se a gente está terminando, mas assim, para mim é conectado com a primeira frase que você falou, Dani. É um trabalho que não acaba, ele é todos os dias. É engraçado, eu acompanho muito, assim, o Thiago estava falando, ela falou da Transista, né? A quantidade de criadores de conteúdo para valorizar a beleza natural como ela é impressionante, assim. A revolução das cacheadas, ela está muito conectada com o YouTube, sabe? Porque são meninas que ensinam a fazer, ensinam a arrumar. E é muito doido, porque na nossa época você não tinha nem referência, nem de produto, nem de método. E hoje isso está muito lá. Eu poderia falar de outras áreas, mas a gente ainda tem 3 minutos, então eu vou pedir, Paty, sua ajuda, porque a gente vai voltar num tema, mas se a pergunta está aqui, a gente falou sobre isso lá no início, eu acho que pegou. Então, a Bruna quer dizer, a Bruna fala, muitos criadores reclamam da desmonetização de vídeos que tratam de política, mesmo que os vídeos ainda tenham ads. Qual o critério para essa decisão por parte de quem avalia? Repete para mim a pergunta que eu fiquei com... Deixa eu ver. Criadores que Bruna, reclamam... né? Obrigada, Bruna. Reclamam da desmonetização de vídeos que tratam de política, mesmo que os vídeos ainda tenham... A gente... Acho que ela está querendo dizer que tem publicidade, tem investimento ali e às vezes o vídeo sai. Faz sentido? De AdSense. Ah, sim. Entendi. Explica para o resto da plateia. Bom, primeiro acho que é importante dizer assim, que as nossas políticas, elas são, a gente atua de forma que seja agnóstica para todos, né? Ela serve para absolutamente qualquer um. Quando um conteúdo ele tem esse aqui, ele é um conteúdo educativo, pode ser científico, artístico, mas se ele for um conteúdo classificado ali, ele pode existir na plataforma, desde que ele tenha esse contexto educacional, por exemplo, sobre algo. Mas as nossas políticas, elas vão se aplicar para absolutamente todos, em qualquer vertical, seja ele falando sobre um assunto ou de outro assunto, a não ser que ele realmente infrinja as nossas regras das políticas da comunidade. That's it? Espero que eu tenha respondido, senão a gente fala... Só me explica o que então o ADS, o que é isso? Ele é conteúdo que ele pode... Vamos supor, nudez não pode no YouTube, mas Perfeito. se tiver um conteúdo artístico... Se eu estou mostrando um Botticelli, a Vênus, etc. Ou, por exemplo, um médico em situações que está explicando como funciona algo e você vai ver eu vi outro dia assim, a primeira coisa que eu olhei, eu falei, opa, temos uma pessoa nua aqui, mas não era, tinha um contexto científico por trás. Perfeito. Ou educacional, né, em português. Educacional, científico, artístico. Então, você pode encontrar esse tipo de conteúdo com todas as nossas regras, mas você pode encontrar e ali ele não infringe as nossas... Gente, é isso, cumprimos, entregamos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, neste domingão. Obrigado. Vem mais por aí. Muito bem.